Por que não podemos esperar? Martin Luther King. Capítulo 1. A Revolução Negra. Por que 1963? O congelante e amargo inverno de 1962 arrastou-se pelos primeiros meses de 1963, tocando a terra com o frio e a geada, e então foi substituído por uma primavera serena. Os americanos esperavam um verão tranquilo. Não tinham dúvidas de que seria agradável. O pior disso seria o pesadelo criado por 60 milhões de carros, todos aparentemente tentando chegar ao mesmo destino. Ao mesmo tempo, na tradição americana da caça frenética pelo relaxamento. Seria um verão agradável, porque na mente de um homem comum havia pouco para se preocupar. A perspectiva alegre sobre um estado de nação estava refletida no posto mais alto da Casa Branca. Confiante, a administração preparou a conta da redução dos impostos. Negócios e empregos estavam em níveis confortáveis. Dinheiro, para a maioria dos americanos, era abundante. O verão veio e o clima estava ótimo. No entanto, o clima social do modo de vida americano irrompeu em relâmpagos, tremeu como trovão e vibrou com a chuva implacável de protestos que surgiram pela região. Explosivamente, a terceira Revolução Americana, a Revolução Negra, havia começado. Pela primeira vez na longa e turbulenta história da nação, quase 1000 cidades foram engolidas pela turbulência civil, com a violência tremendo logo abaixo da superfície. As ruas haviam se tornado um campo de batalha, assim como na Revolução Francesa de 1789 e no tumultuado movimento cartista, liderado pelos operários da Inglaterra nos anos de 1830. Como nessas duas revoluções, um grupo social submerso, impulsionado por uma necessidade ardente de justiça, ergueu a si mesmo com súbita rapidez. Movendo-se em determinação e com majestoso escárnio pelo perigo e pelo risco, criou uma revolta tão poderosa que sacudiu uma grande parte da sociedade da sua fundação confortável. Nunca na história da América um grupo tinha se apoderado das ruas, das praças, das vias de negócios sacrossantos e das salas de mármore do governo, para protestar e proclamar a intolerância de sua opressão. Se as máquinas gigantescas tivessem se tornado humanas, não teriam surpreendido mais na nação. Inegavelmente, havia uma compreensão sobre a condição do negro e as suas profundas cicatrizes, mas o país passara a contar com ele como uma criatura que podia aguentar silenciosamente e esperar pacientemente. Ele era bem treinado em serviço, e qualquer que fosse a provocação, não retrucava e nem se vingava. Assim como o raio não produz som até que atinge o solo, a Revolução Negra foi gerada silenciosamente. Mas quando aconteceu, o flash revelador do seu poder, o impacto de sua sinceridade e o seu fervor exibiu uma força de intensidade assustadora. Com 300 anos de humilhação, abuso e privação, não se podia esperar que um negro contrasse a voz em sussurro. As nuvens de tempestade não liberavam a chuva suave do céu, mas um furacão que ainda não perdeu a sua força ou atingiu sua energia total. É importante entender a história que está sendo feita hoje, porque ainda há mais por vir. Porque a sociedade americana está perplexa com o espetáculo do negro em revolta.
porque as dimensões são vastas e as implicações profundas. Alguns anos atrás, sentei em uma loja no departamento de Harlem, cercado por centenas de pessoas. Estava autografando cópias do meu livro, Stride Toward Freedom, sobre o boicote aos ônibus de Montgomery, em 1955 e 56. Conforme assinava meu nome na página, senti algo penetrar fortemente em meu peito. Eu havia sido atacado com um abridor de cartas por uma mulher que, mais tarde, seria julgada insana. Fui levado rapidamente ao hospital de Harlem. Fiquei deitado em uma cama por horas, enquanto os preparativos eram feitos para remover a faca afiada em meu corpo. Dias depois, quando estava bem, o suficiente para falar com o Dr. Aubrey Maynard, o chefe dos cirurgiões que realizou a delicada e perigosa operação, entendi a razão para a qual o longo atraso que precedeu a cirurgia. Ele me disse que a ponta da navalha estava tocando a minha aorta e que o meu peito teve que ser aberto para poder extraída. Se o senhor estivesse espirrado durante aquelas horas de espera, Dr. Maynard disse, sua aorta teria perfurado, o senhor teria se afogado em seu próprio sangue. No verão de 1963, a faca da violência estava muito mais próxima da aorta da nação. Centenas de cidades poderiam estar agora de luto pelos incontáveis mortos, se não fosse pela operação de certas forças que deram aos cirurgiões políticos uma oportunidade para cortar com ousadia e remover com segurança esse perigo mortal. O que nos deu uma segunda chance? Para responder isso, temos que responder outra questão. Por que essa revolução ocorreu em 1963? Os negros têm suportado o mal por décadas. Nas palavras do poeta, eles têm se perguntado há muito tempo por que a escuridão da noite se acumula em nossa boca? Por que devemos sempre sentir o luto em nosso sangue? Qualquer momento parecia ser o tempo correto. Por que 1963? Porque 1000 cidades estremeceram quase simultaneamente e porque todo mundo, em capitais reluzentes e aldeias de cabanas de bairro, prendeu a respiração durante esses anos. Porque foi neste ano em que o negro americano, ignorado e deixado de fora dos livros de história por tanto tempo, caminhou por uma declaração de liberdade em todas as páginas dos jornais, das revistas e nas telas das televisões. Sarah Turner fechou o armário da cozinha e foi às ruas. John Wilkes fechou o elevador e se alistou no exército de não violência. Bill Griggs pisou nos freios de seu caminhão e deslizou pela calçada. O reverendo Arthur Jones levou seu rebanho para as ruas e realizou o culto na cadeia. As palavras e as ações dos parlamentares e homens de governo, de reis e primeiros ministros, estrelas de cinemas e atletas foram movidas das primeiras páginas para dar espaço aos atos históricos dos serventes, motoristas, ascensoristas e pastores. Por que em 1963? E o que isso tem a ver com a razão pela qual a ameaça sombria de violência não ter explodido em sangue? O negro tem estado profundamente desapontado pelo passo lento da dessegregação escolar.
Ele sabia que a mais alta corte do país havia promulgado um decreto pedindo o fim da segregação nas escolas. Com toda a velocidade deliberada em 1964. Sabia que esse decreto da Suprema Corte havia sido atendido com atraso deliberado. No início de 1963, 9 anos após essa decisão histórica, aproximadamente 9% dos alunos do Sul frequentavam escolas integradas. Se esse ritmo fosse mantido, a integração das escolas do Sul seria realizada no ano 2054. Em seu texto, a decisão da Suprema Corte havia revelado uma consciência de que tentativas seriam feitas para evitar sua intenção. A frase "toda velocidade deliberada" não significava que outro século pudesse se desdobrar antes de libertarmos as crianças negras dos escaninhos das escolas segregadas. Significava que, dando alguma cortesia e consideração à necessidade de suavizar antigas atitudes e costumes desatualizados, a democracia deveria prosseguir para longe do passado da ignorância e intolerância até o presente das oportunidades educacionais e da liberdade moral. No entanto, as estatísticas deixam bem claro que os segregacionistas do Sul permaneceram avessos à decisão. O anúncio da Alta Corte foi recebido com declarações de desafios por todas as seções dos estados do Sul. Uma vez recuperados de seu ultraje inicial, esses defensores do status quo haviam tomado a ofensiva para impor seu próprio cronograma de mudanças. O progresso que deveria ter sido alcançado com velocidade deliberada tinha criado mudança para menos de 2% das crianças negras na maioria das áreas do Sul e nem mesmo 0,1% em algumas partes mais distantes do interior. Houve outro fator no ritmo lento do progresso, do qual poucos estão conscientes e menos ainda compreendem. É um fato não divulgado de que, logo após a decisão de 1954, a Suprema Corte retratou-se de uma própria posição quando aprovou a Lei de Atribuição de Alunos. Nota de rodapé. Aqui o autor se refere ao famoso caso da Corte Americana Brown versus Board of Education. Essa lei permitiu que os próprios estados determinassem aonde os alunos poderiam ser realocados, em virtude de antecedentes familiares, habilidades especiais e outros critérios subjetivos. A lei de atribuição dos alunos foi quase tão abrangente na modificação e limitação da integração das escolas, quanto a decisão original tinha sido na tentativa de eliminar a segregação. Sem tecnicamente se reverter, a Corte concedeu sanção legal ao tokenismo e assim garantiu que a segregação em substância duraria por um período indefinido, embora fosse formalmente ilegal. Para atender, portanto, a profunda desilusão do negro em 1963, é preciso examinar suas emoções contrastantes no momento da decisão do fim da segregação nas escolas e durante os 9 anos que se seguiram. É preciso entender o balanço do pêndulo entre a relação que surgiu quando o decreto foi transmitido e o desespero que se seguiu ao fracasso em trazê-lo à vida. Uma segunda razão para a explosão de 1963 foi fundada no desapontamento com ambos os partidos. Em 1960, o Partido Democrata de Los Angeles tinha escrito um pronunciamento histórico e arrebatador sobre os direitos civis em sua plataforma de campanha.
O porta-voz democrata repetiu eloquentemente e com frequência que o peso moral da presidência deveria ser aplicado nessa urgente questão. De sua convenção em Chicago, o Partido Republicano tinha sido generoso em algumas promessas sobre direitos civis. Embora seu candidato não tivesse feito grande esforço em campanha para convencer a nação de que iria resgatar as promessas do seu partido. Então, nos anos 1961 e 62, chegaram com dois partidos gastando tempo na causa da justiça. No Congresso, republicanos reacionários ainda estavam fazendo negócios com os representantes do Sul, e o sentimento de que a administração estava simplificando demais e subestimando a questão dos direitos civis estava crescendo entre os negros. O presidente Kennedy tinha se afastado, se não recuado, de uma promessa fundamental de sua campanha: eliminar imediatamente a discriminação habitacional. Com uma canetada. 2 anos após assumir o cargo, quando finalmente assinou a Ordem das Moradias, seus termos, embora louváveis, tinha revelado uma grande fraqueza em sua insuficiência para atacar os problemas-chave da discriminação no financiamento pelos bancos e outras instituições. Enquanto os negros estavam sendo nomeados para alguns empregos significativos e a cordialidade social estava sendo estendida aos líderes negros na Casa Branca, os sonhos das massas permaneciam em farrapos. O negro sentiu e reconheceu que o velho osso ao qual lhe havia sido jogado no passado agora estava sendo entregue a ele em um prato com cortesia. A administração havia definido sua abordagem primária sobre as discriminações no Sul, em torno de uma série de processos destinados principalmente a proteger o direito do voto. A oposição em relação à ação em outras frentes tinha começado a endurecer. Cada novo protesto negro éramos avisados, às vezes em particular, às vezes em público, para cancelarmos nossos esforços e canalizarmos todas as nossas energias para registrar eleitores. Em cada ocasião concordávamos com a importância do direito ao voto, mas procurávamos explicar pacientemente que os negros não queriam negligenciar os outros direitos, enquanto concentrávamos a atenção em um. Era necessário concluir que nosso argumento não estava persuadindo a administração mais do que a lógica do governo estava prevalecendo conosco. Os negros tinham manifestado sua fé, acumulando uma maioria substancial de votos para o presidente Kennedy. Eles tinham esperado mais dele do que da administração anterior. O presidente Kennedy não havia traído suas promessas de maneira alguma. Mesmo assim, seu governo parecia acreditar que estava fazendo o politicamente possível e tinha, por seus atos positivos, ganhado crédito o suficiente ao se apoiar nos direitos civis. Politicamente, contudo, não foi uma conclusão surpreendente. Quantas pessoas entenderam durante os 2 primeiros anos do governo Kennedy que os negros, agora, estavam tornando militantes como os segregacionistas nunca foram? Eventualmente, o presidente deixaria de lado as considerações políticas e elevaria o nível de seu próprio compromisso moral inabalável. Porém, isso ainda estava no futuro. Nenhuma discussão sobre as influências que aborreciam o pensamento dos negros em 1963 seria completa sem alguma atenção à relação entre a Revolução e os eventos internacionais.
Ao longo das agitações das políticas da Guerra Fria, os negros tinham visto mais de uma vez seu governo ir à beira de um conflito nuclear. A justificação para arriscar a aniquilação da raça humana sempre foi expressa nos termos de que os Estados Unidos tinham uma boa vontade de fazer o necessário para preservar a liberdade. Para o negro, essa prontidão para medidas heróicas em defesa da liberdade desaparecia ou tornava-se tragicamente fraca quando a ameaça estava dentro de nossas fronteiras e se referia à liberdade dos negros. Enquanto o negro não é egoísta para levantar-se preocupado apenas com seu próprio dilema, ignorando o fluxo e refluxo dos eventos ao redor do mundo, há certa ironia amarga na imagem de seu país defendendo a liberdade em terras estrangeiras, ao passo que falha em assegurar a liberdade para 20 milhões de seus próprios habitantes. Além das fronteiras de sua própria terra, o negro foi inspirado por outra força poderosa. Ele havia assistido à descolonização e à liberdade das nações da África e da Ásia desde a Segunda Guerra Mundial. Ele sabia que os asiáticos, os negros e os latinos tinham sentido por anos, vários anos, que o negro americano era muito passivo e relutante a tomar medidas extremas para ganhar sua liberdade. Ele pode ter se lembrado da visita de um chefe de Estado africano a este país, que foi convidado por uma delegação de proeminentes negros americanos. Quando começaram a lhe contar a grande lista de injustiças, o estadista visitante acenou com a mão, cansada, e disse: "Estou ciente dos eventos atuais. Sei de tudo o que está tentando dizer sobre que o homem branco não tem feito. O homem branco tem feito com o negro. Agora diga-me, o que o negro tem feito por si mesmo?" O negro americano viu um grande desfile de progresso político na terra da qual havia sido roubado da escravidão. Ele percebeu que há apenas 30 anos existia somente 3 nações independentes em toda a África. Sabia que, até 1963, mais de 34 países africanos haviam se libertado da escravidão colonial. O negro viu estadistas iguais a ele voltando em questões vitais nas Nações Unidas e sabia que não era permitido que fizesse o importante caminho para uma cabine de votação em muitas cidades de seu próprio país. Viu reis negros e homens poderosos governando de seus palácios e sabia que ele mesmo havia sido condenado a se mudar de pequenos para maiores guetos. Testemunhando a luta pelo progresso do negro em outras partes do mundo e o nível de consumo que salta aos olhos e excede qualquer coisa em nossa história, era natural que os negros de 1963 se levantariam resolutos, exigiriam uma parcela do poder governante e condições de vida de acordo com os padrões americanos, em vez dos padrões de empobrecimento da colonização. Um fato adicional e decisivo confrontou o negro e o ajudou a tirá-lo da casa para as ruas, para fora das trincheiras, em direção às linhas de frente. Este foi o seu reconhecimento de que 100 anos tinham se passado desde a emancipação, sem nenhum efeito profundo em sua situação. Com o alvorecer de 1963, os planos estavam em andamento por todo o país para celebrar a proclamação da emancipação, o 100º aniversário da libertação do negro da escravidão. Em Washington, uma comissão federal foi criada para marcar o evento.
Os governadores do estado e prefeitos da cidade utilizaram a data para nomear comissões para melhorar sua imagem política, emitindo declarações, planejando concursos estaduais, patrocinando jantares e endossando atividades sociais. Neste ano, champanhe iria borbulhar em diversas mesas, vestidos apropriadamente e comendo filés na melhor qualidade. Enquanto isso, multidões iriam escutar frases brilhantes declaradas para saudar o grande marco democrático representado por 1963. Lamentavelmente, toda a conversa e publicidade que acompanhava o centenário só serviram para lembrar ao negro que ele ainda não era livre, que ainda vivia em uma forma de escravidão disfarçada por certas sutilezas de complexidade. Como então o vice-presidente Lyndon B. Johnson expressou: a emancipação não era uma proclamação. Era uma proclamação, mas não um fato. A caneta da grande emancipação tinha movido o negro para a luz solar da liberdade física, mas as condições reais o haviam deixado para trás, na sombra da escravidão política, psicológica, social, econômica e intelectual. No Sul, o negro enfrentou a discriminação em suas formas mais óbvias e gritantes. No Norte, confrontou-a em disfarce oculto e sutil. O negro também teve que reconhecer que vivia em uma ilha solitária de insegurança econômica, em meio a um vasto oceano de prosperidade material, 100 anos após a emancipação. O negro comum nasceu em desejo de privação. Sua luta para escapar de suas circunstâncias é prejudicada pela discriminação por cor. Ele é privado de uma educação normal e de oportunidades econômicas e social normais. Quando procura oportunidade, lhe é dito na verdade para se levantar com suas próprias botas. Conselho que não leva em consideração o fato de que ele está descalço. Até 1963, a maioria da população de trabalhadores da América tinha esquecido a Grande Depressão ou nunca tinha ouvido falar dela. O crescimento lento e constante do desemprego tinha alcançado alguns trabalhadores brancos, mas a proporção ainda não era maior do que 1 em 20. Isso não era verdade para o negro. Em 1963, a proporção de negros desempregados era 2,5 vezes maior do que a dos brancos. E a sua renda média era metade da que um homem branco recebia. Muitos brancos americanos nunca haviam conectado a intolerância com a exploração econômica. Eles deploravam preconceito, mas toleravam ou ignoravam a injustiça econômica. Mas o negro sabe que esses dois males têm uma afinidade maligna. Sabe disso porque tem trabalhado em lojas que o empregam somente porque o pagamento é menor do que o padrão de vida. Ele sabe que as taxas salariais no Sul não são significativamente mais baixas do que as do Norte, devido a um acidente geográfico. Ele sabe que os holofotes recentemente focaram no crescimento do número de mulheres que trabalham, o que não era uma realidade na vida do negro. A mulher negra comum sempre teve que trabalhar para ajudar a sustentar sua família, com comidas e roupas. Para o negro, conforme 1963 se aproximava, a estrutura econômica da sociedade parecia estar tão em ordem que uma peneiração
precisa dos empregos foi necessária. Os empregos com menores salários e os trabalhos mais provisórios foram reservados para ele. Se procurasse mudar de posição, era cercado pela alta barreira da discriminação. Quando o verão chegou, mais do que nunca as dimensões do desemprego estavam visíveis e tangíveis para o americano de cor. Igualdade significa dignidade, e dignidade demandava um emprego que fosse seguro e um pagamento que durasse a semana. O problema econômico do negro foi agravado pelo surgimento e crescimento da automação, já que a discriminação e a falta de educação os confinaram a trabalhos de mão de obra não qualificada ou semi-especializada. O negro era e permanece como o primeiro a sofrer nesses tempos de grande desenvolvimento tecnológico. Ele sabia muito bem que não existia o tipo de programa de reciclagem vigoroso que pudesse realmente ajudá-lo a lidar com a magnitude de seu problema. O símbolo do emprego, para além da grande muralha, era o trabalho em construções. Ao negro, cujo trabalho escravo ajudara a construir a nação, era dito, pelos empregadores e pelos sindicatos, que não havia lugar para ele naquela indústria. Bilhões eram gastos em prédios na cidade, no estado e na nação para os quais o negro pagava impostos, mas não poderiam retirar qualquer pagamento. Ninguém que viu as pontes, as grandes mansões, as docas resistentes e as fábricas robustas do sul poderia questionar a capacidade do negro de construir se recebesse uma chance para treinamento e aprendizado. O que o impediu de ter um emprego decente foi a discriminação simples, dura e crua. Em 1963, o negro, que havia percebido por muitos anos que não era verdadeiramente livre, despertou do estupor da inatividade com a frieza da percepção do que 63 de fato significava. 100 anos depois que Lincoln assinou seu nome pela causa da liberdade. O marco do centenário da emancipação deu uma razão ao negro para agir, uma razão tão simples e óbvia que ele quase teve de dar um passo para trás para vê-lo. A simples lógica tornou dolorosamente claro que este centenário, se fosse ser significativo, não deveria ser recebido como uma celebração, mas sim como uma comemoração de um momento único na história do país, quando em um começo corajoso e audacioso havia sido feito para uma nova dedicação ao fato óbvio de que propriedades estavam em mãos. A retomada dessa nobre jornada em direção aos objetivos refletidos nos preâmbulos da Constituição, na própria Constituição, na Declaração dos Direitos e na 13ª, 14ª e 15ª emenda. No entanto, nem todas essas forças conjuntas poderiam ter provocado a Revolução maciça e sem derramamento de sangue em 63, se não houvesse em mãos uma filosofia e um método digno de seus objetivos. A ação direta não violenta não se originou na América. Nota de rodapé. Martin Luther King se refere à Cruzada Satyagraha, verdade e consistência, ou ser pacífico, mas nunca passivo, ação não violenta, mas com os propósitos firmes, de Gandhi, na Índia. Todavia, é preciso lembrar que um dos textos-chaves para a tática da desobediência civil é de um norte-americano
de nome francês, o escritor e ativista Henri David Thoreau, em seu ensaio A Desobediência Civil, de 1849. Fim da nota de rodapé. A ação direta não violenta não se originou na América, mas encontrou seu lar natural nesta terra, onde a recusa em cooperar com a injustiça era uma tradição antiga e honrosa. Onde o perdão cristão foi escrito nas mentes e corações dos bons homens. Testadas em Montgomery durante o inverno de 55-56, e fortalecida em todo o sul nos 8 anos seguintes. A resistência não violenta havia tornado, em 63, a força vital na maior cruzada de ação em massa pela liberdade que já ocorreu na história americana. A não violência é uma arma poderosa e justa. É uma arma única na história, que corta sem ferir e enobrece os homens que a empunha. É uma espada que cura. É tanto uma resposta prática quanto moral ao grito de justiça do negro. A ação direta não violenta provou que poderia ganhar vitórias sem perder guerras. E assim tornou-se a tática triunfante na Revolução Negra de 1963.